Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, o desabafo do Rogério Ceni é legítimo, tá? Mas isso não retira a sua responsabilidade à frente da equipe. A gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, o Rogério Ceni concedeu a sua entrevista coletiva depois da vitória sobre o Santo André, reservas do Santo André, com aquele gol salvador do Marquinhos no final, e disparou para outros setores do clube. Ele foi questionado sobre uma relação com os jogadores, com o clube, que estava um pouco intrincada, que estava um pouco tensa, porque o Rogério é um cara ranzinza, né? Vamos combinar, né? Ele tensiona o ambiente. Isso a gente já sabe de bastidor, de que a relação ela não é muito boa, não muito, digamos, tranquila, muito serena entre atletas, comissão técnica e até mesmo demais funcionários. Isso aconteceu no Flamengo e tem acontecido no São Paulo. Questionado sobre isso, o Rogério então se defendeu. E se defendeu usando cobranças legítimas que ele faz ao clube. Então esse é o primeiro ponto. Quando ele diz, por exemplo, que eu acabo sendo chato, né, porque eu cobro e quero o bem do São Paulo, como por exemplo não ter água na piscina, e a piscina a que ele se refere não é uma piscina para os jogadores nadarem ou simplesmente mergulharem ali para se refrescarem. Não, essa piscina ela é um componente muito importante, fundamental para a recuperação de jogadores, para tratar jogadores machucados que antes da transição para o campo, eles precisam fazer uma hidroginástica, eles precisam muitas vezes soltar a musculatura e isso normalmente ocorre na piscina e não tem água na piscina. Um clube do tamanho do São Paulo não tem água na piscina do CT. É óbvio que o Rogério está coberto de razão em cobrar esse tipo de coisa. Quando ele diz que tem jogadores no DM em que ele está esperando para contar com esses caras e ele olha no relógio e vê 1h45 da tarde o cara indo para casa, ele vai lá e reclama. E ele está corretíssimo. Porque, poxa, se o cara pode tratar com mais frequência para poder se recuperar mais rápido, ele está prejudicando o time, ele está prejudicando o trabalho do Rogério, que depende desse cara para poder reforçar o seu elenco. E mesmo que não tenha ficado claro, né? Eu acho que ficou muito claro que o Luan e o Luciano são os principais nomes que estão no DM e que não conseguem voltar. E que o Rogério está dependendo deles, especialmente o Luan. Porque não tem um cara na primeira função no meio-campo que faça o que o Luan faz. Então, assim, essa cobrança, a gente sabe que o CT está sucateado há muito tempo. Não é de hoje. A gente sabe que tem vários setores do clube que estão abandonados, que a gestão Leco foi terrível para o São Paulo, que o Júlio Casares está com enormes problemas. E ele até se defendeu numa postagem em rede social, dizendo que desde que ele contratou o Rogério, ele sabia do seu comprometimento, do seu cuidado com o São Paulo, sabia do seu jeito de ser e sabia que isso aconteceria e que ele está trabalhando para resolver. Tem uma crise financeira estratosférica, mas o São Paulo está tentando corrigir, né? Fez rescisões aí com o Vitor Bueno, com o Pablo, jogadores que eram onerosos ao clube, o Daniel Alves, de um jeito que, enfim, foi o possível fazer, né? Ainda assim, uma dívida que vai perdurar por 5 anos, mas com tantas cifras, né? Não tinha muito para onde correr, porque é um contrato formalizado pela gestão passada, então essa bucha era do Casares, então que ele teve que resolver, que foi quem assumiu. Então, assim, realmente o clube está com inúmeros problemas administrativos, no financeiro, gerenciais, com a estrutura de vários departamentos que precisa ser alterada, que precisa ser mexida, que precisa ser evoluída e tudo mais. Cara, o Rogério, assim, e é um cara que tem tamanho para isso, para reclamar, para cobrar, para exigir. E isso, depois de uma vitória especialmente, fez com que ele trouxesse o torcedor para o lado dele. Até então, porque a gente viu vaias, né? Vimos vaias no Morumbi depois do encerramento do primeiro tempo, especialmente com 0-0 e o time jogando nada. Aí no segundo tempo tem aquele gol salvador do Marquinhos e a coisa ameniza. O Rogério é um ídolo, é o maior ídolo da história do clube, é o jogador mais representativo da história do São Paulo, um clube de tantos ídolos, de tantos craques. O Rogério é o maior de todos, até onde eu sei. Então ele tem peso para isso, ele tem peso para cobrar e é óbvio que ele quer o melhor do clube. Eu não acho que o Rogério esteja lá simplesmente se divertindo, ganhando dinheiro, não, de maneira alguma. Eu tenho certeza que o Rogério Ceni está lá
pelo amor que ele tem ao São Paulo. É óbvio que está sendo bem remunerado por isso, é óbvio que ele está buscando também a sua, digamos, o seu sucesso profissional na carreira, mas ele também tem um amor pelo clube. E quando ele se envolve em todas essas áreas, mostra justamente isso, que ele não está preocupado só com o seu objetivo final, que é treinar o time. Porém, naquilo que lhe cabe, ele também precisa melhorar. Então, a gente precisa entender isso. O Rogério critica a estrutura dos departamentos, e ele tem toda a razão em fazer isso, mas ele também é vidraça. Ele também precisa trabalhar melhor. Ele também precisa ser cobrado pelo que ele faz. E o time precisa jogar mais. Então, assim, eu sei que o futebol ele é composto por vários segmentos e não é apenas você entrar em campo e chutar uma bola. E não é apenas você treinar o time para que o time jogue no sábado, no domingo ou na quarta-feira. Não. Eu sei que você depende de toda essa estrutura que a gente está citando. O futebol é muito complexo, gente. Então eu sei que não basta apenas você fazer o seu trabalho, você depende de outros setores. Só que assim, o fato disso, o efeito prático disso, é que a gente está olhando em campo jogadores que chegaram, como o Alisson, Nicão, Patrick, Rafinha, o próprio Jandrei. A gente está vendo um time interessante no papel, com nomes como Arboleda, com, enfim, com todos esses nomes que eu citei, né? Com um ataque formado por Calleri e Rigoni, e o time não jogando nada. E o time sem ter um padrão de jogo, sem ter uma consistência, sem ter uma jogada, fica aquela posse de bola em U à frente da área, ou joga para o lado, cruzamento, joga para o outro lado, cruzamento, e fica com aquela posse de bola estéril, que não tem efetividade alguma. Esse São Paulo precisa encontrar alternativas, precisa ter mais intensidade, precisa ser mais dinâmico nos movimentos e precisa melhorar. E isso é trabalho de quem? Não é meu, não é seu, não é de ninguém. É só do Rogério Ceni. Não é nem do Júlio Casares, não é da tia da cozinha do CT da Barra Funda, não é do cara da piscina. Não, não é. É do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é que precisa dar jeito nisso. Ele está no direito de cobrar uma melhor, digamos, alicerce para que ele desenvolva o seu trabalho, tudo certo. Mas ele também precisa dar jeito, pelo menos, do time jogar um pouco melhor do que vem jogando. Porque senão é óbvio que vai sobrar para ele, é óbvio que vai estourar no dele. E eu tenho certeza que ele está se esforçando, que ele está tentando, mas até agora não está conseguindo. O bom de tudo isso é que ele conseguiu trazer a torcida para si e ganhou um tempo. Ganhou uma tranquilidade maior porque a torcida direcionou a sua crítica para a diretoria e não necessariamente para ele. Agora, a gente precisa separar as coisas. Ele também precisa ser cobrado, porque o time está jogando muito pouco, por enquanto, nessa temporada. Não sei o que vocês pensam disso. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!